Olá, bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. Eu quero agradecer àqueles que estão conosco aí, graças a Deus, e ouvindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina em lugar escuro, não é? E nesta manhã eu quero falar sobre algo muito importante para todos nós, que é a paz. A paz é importante para todos nós porque sem paz não se pode viver a vida. Sem paz não se pode construir algo. Sem paz não se pode prosperar em alguma coisa. É necessário que haja paz. A Bíblia nos traz o conceito de paz que muitas das vezes é diferente do conceito de paz que o mundo tem, que as pessoas odiernas têm, que em volta do mundo conceitos de paz têm. A paz que a Bíblia fala é um conceito de paz diferente do conceito secular que as pessoas têm. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O que é a paz? Esta palavra paz, que no hebraico é shalom, a palavra shalom, ou paz, no conceito bíblico, significa ter uma vida completa. Significa que essa saudação judaica de Shalom Adonai, a paz do Senhor, significa que quando eu saúdo alguém com esta saudação Shalom Adonai, significa que eu quero que esta pessoa tenha uma vida inteira, que não seja uma vida compartimentada, mas uma vida inteira, integral. Eu quero o bem, a prosperidade para esta pessoa, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Esta é a paz de que a Bíblia fala. E a Bíblia fala de alguns conceitos de paz. E um dos conceitos elementares de paz na Bíblia é a paz como ausência de conflito. Lá no livro de Josué, capítulo 9, o verso 15, Josué 9:15, esse conceito elementar que a Bíblia traz sobre paz significa ausência de conflito. Também pode ser, esse é um conceito elementar, mais rudimentar de paz que a Bíblia fala. Josué 9:15 diz assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Esse é o conceito elementar de paz. Um outro conceito elementar de paz é a amizade com Deus. Romanos capítulo 5, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, Paulo diz que ter paz é ser amigo de Deus. Se você quiser ter paz, se você quiser ter uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de inteireza, uma vida de inteiro e não ser uma pessoa partida, você precisa ter este conceito de paz na Bíblia que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro conceito de paz na Bíblia é
a paz com Deus. Se você está em paz com Deus, então você tem paz no seu interior. Terceiro conceito, a paz como tranquilidade no coração. No livro de Jó, capítulo 22, o verso 21, Jó fala a respeito disso. A paz como uma tranquilidade no coração. Vejam vocês que Jó foi um homem que teve a sua paz arrancada subitamente. A sua paz foi tirada subitamente. Ele perdeu a sua família, seus filhos, sua casa, seus bens, suas ovelhas, seu gado. Subitamente a paz de Jó foi arrancada. Mas Jó fala de um conceito elementar de paz na Bíblia como uma tranquilidade no coração. Ainda que Jó tenha perdido seus bens materiais, ainda que Jó tenha perdido sua família, seus filhos, e por último Jó perde a sua saúde com uma doença cruel, terrível, Jó, ele fala da paz, um conceito de paz como a tranquilidade no coração. Jó capítulo 22, verso 21 diz assim: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Reconcilia-te, pois, com ele. Quem é esse ele que Jó está falando? Jó está falando de Deus. Reconcilia-te com Deus. Talvez você esteja sentindo falta de paz porque está faltando a você reconciliar-se com o Criador. Reconciliar-se com o Criador do universo, com o Criador de tudo, deste mundo maravilhoso, desse sol que brilha, daquele que fez os céus e a terra. Talvez a falta de paz na sua vida esteja porque você precisa de ter tranquilidade no seu coração, de reconciliar-se com Deus, de fazer as pazes com Deus. Um outro conceito elementar na Bíblia é paz como segurança futura contra meus inimigos. Isaías 26, capítulo 26, verso 12. Isaías diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. O profeta pedindo: Senhor, concede-nos a paz. É importante que todos os dias você peça a Deus, todos os dias, para que Ele te conserve em paz, para que Ele te dê paz. Porque, como eu disse, se alguém quer ter a vida, como nós lemos na carta de Pedro, se alguém quer ir bem na vida, quer prosperar, ele precisa de paz. Muitas das pessoas às vezes podem ter até uma prosperidade financeira, pode ter até uma prosperidade econômica, mas ele não tem paz. Então, do que adianta termos a prosperidade financeira e termos os recursos financeiros e não termos paz? Paz para deitarmos no travesseiro à noite, reclinar a nossa cabeça e dormir o sono da bênção de Deus, o sono da paz. Ou de estarmos na correria do dia a dia, nos afazeres, na ansiedade, no afã, das solicitudes das coisas materiais que todos nós temos que ter da nossa vida neste mundo, mas no entanto não deixar com que isso obscureça o nosso coração e a nossa alma e os nossos sentimentos ao ponto disso nos tirar a paz, nos arrancar a paz, não é? Porque se nós não temos paz em lugar nenhum do mundo, nós estaremos bem. Poderemos estar em um país de primeiro mundo, poderemos estar em qualquer lugar, estejamos nos palácios, estejamos com toda a pompa e com a nossa alma farta dos bens e das solicitudes da vida e de conseguirmos e alcançarmos objetivos os mais diversos. Se nós não tivermos paz, não teremos o prazer da vida, não é isso? Por isso Jesus disse: eis que eu vos dou a paz.
A minha paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque qual é a paz que o mundo dá? É esta paz que é aparente, né? É a paz que está firmada em cima daquilo que eu tenho, daquilo que eu pego, daquilo que eu tangencio, daquilo que eu penso que vai me trazer a paz. Mas que pode, de um dia para o outro, da noite para o dia, eu não ter mais aquilo a que me apegar, e então vai me faltar este equilíbrio interior, que é a paz que Jesus nos dá. A Bíblia diz que a paz de Cristo excede a todo o entendimento, ela vai acima daquilo que eu entendo, não é? A paz que Cristo dá é a paz no meio da tribulação, é a paz no meio da tempestade. Esta é a paz que Cristo dá. Quem não se lembra da história narrada no Evangelho, quando Jesus está num barquinho com os seus discípulos em alto mar, e de repente se levanta uma grande tormenta, e ela não é pequena, e ela é súbita, ela é rápida, ela aparece rapidamente, e ela não é pequena, ela é grande. E a Bíblia diz que Jesus dormia no barco, e os seus discípulos afoitos, seus discípulos querendo se ver livre daquele problema, tirando água do barco e as ondas tentando entrar e sucumbir aquele barco, e Jesus dormia no barco. É desta paz que Jesus está falando. A paz de você dormir no barco quando as ondas estão tentando entrar dentro dele, quando o vento está soprando forte, tentando virar este barco, e você está dormindo com Cristo neste barco, você está em paz. Esta é a paz que não existe como compreendê-la racionalmente, porque diante de tantos problemas que você está enfrentando, diante de tantas lutas, enfrenta talvez uma doença terminal como câncer, AIDS e tantas outras, enfrenta problemas na família, às vezes a dificuldade, tantas dificuldades de trabalho e de filhos, mas você, com a paz de Cristo, você tem um semblante de que tudo está bem. E as pessoas olham e dizem, mas ele tem tanta preocupação na vida, tantas coisas que abatem sobre ele, que vão contra ele, mas ele está em paz. Esta é a paz de Cristo. É a paz que Cristo dá, a paz que nós não podemos e jamais conseguiremos explicá-la, porque ela vai contra aquilo que está ao meu redor. Ela vai contra tudo o que está acontecendo. Ela vai contra aquilo que podemos explicar, porque a paz que Cristo dá, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, é uma paz que excede o entendimento humano, é uma paz que tem a nossa alma segura como uma âncora, no meio de um mar bravio, não é? E uma outra questão em que a Bíblia nos diz, e é uma paz também, é um outro conceito de paz na Bíblia, mas um conceito de paz que ninguém deve querer para si. Qual que é esta paz, pastor? A primeira paz, a primeira conceito que ninguém deve querer para si, um tipo de paz que ninguém deve querer para si, é a paz profetizada pelos falsos profetas. Está lá em Jeremias capítulo 14, verso 13 ao verso 15. Esta é a paz que a Bíblia diz que nós não devemos buscá-la, não devemos almejar. Qual paz? A paz profetizada pelos falsos profetas. Jeremias capítulo 14, verso 13 até o 15 diz assim: Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor ao profeta Jeremias, os profetas profetizam mentiras em meu nome.
nunca os enviei, nem lhes dei ordem, e nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Esta é a paz que nós não devemos procurar, a paz profetizada pelos falsos profetas. Não é? Porque a paz de Cristo, ela se dá em meio à tribulação. A paz de Cristo se dá em meio à fé. Como disse o apóstolo Paulo, não ando por vista, mas eu ando por fé. Não ando por aquilo que eu vejo. Eu não sirvo a Deus por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, mas eu ando e sirvo a Deus pela fé. Como diz a palavra de Deus, nos últimos dias o meu justo viverá pela fé. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o profeta de Deus, é o profeta da verdade. A paz que nós não devemos buscar é a paz profetizada pelos falsos profetas. Tudo está em paz, você vai ter paz, o mundo terá paz, tudo será paz. O próprio Jesus disse, o que vocês acham que eu vim trazer à terra? Não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra. Porque a partir de agora estarão os inimigos do homem serão os da sua própria casa, pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque aqueles que recebem a Jesus recebem a verdadeira paz. Mas aqueles que não recebem a Cristo estão em condenação. Não é? E há muitos falsos profetas que profetizam, não, tudo está em paz, você vai ter paz, você vai ter... Nós temos paz, mas no meio da tribulação. Não devo buscar também um outro tipo de paz, que é a paz que visa somente o meu conforto. Miqueias capítulo 3, versículo 5, também nos diz que é uma paz que eu não devo buscar. Eu não devo buscar a paz profetizada pelos falsos profetas e também não devo buscar a paz que visa somente o meu conforto. Miqueias capítulo 3, verso 5, nos diz assim, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Esta é a segundo tipo de paz, é a paz que visa somente o meu conforto. Então, Miqueias 3,5 diz assim, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar, quando têm o que comer, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Ou seja, são aqueles profetas que enquanto você o está batendo nas suas costas, enquanto você o está favorecendo, enquanto ele está conseguindo arrancar de você algum benefício, então ele diz que haverá paz para você. Mas ele apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca, ou seja, ele apregou a guerra santa, ou ele diz que você não terá paz, que você é amaldiçoado, ou que você terá maldição se você não fizer isso, fizer aquilo que ele está falando, porque você não está dando algo para ele. Ele não está conseguindo tirar benefícios de você, sejam eles benefícios emocionais ou benefícios financeiros. Quando ele não consegue isso, então ele diz, você está debaixo de maldição. Esta é a paz que a Bíblia diz que nós não devemos buscar. Primeiro, a paz profetizada pelos falsos profetas. Segundo, a paz que visa somente o meu conforto. Não, senhores, eu não devo visar o meu conforto. Eu devo visar o bem de todos, a paz para todos. E uma terceira paz que a Bíblia diz que nós não devemos buscar é a paz do cemitério. A paz se dá no meio da luta. Eclesiastes 9, o escritor melhor falando, de Eclesiastes, que foi Salomão, ele diz que a paz se dá no meio da luta. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. O escritor, que foi Salomão, ele diz que a paz se dá no meio da
tribulação. 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A paz do cemitério. Eu quero paz. E quantas pessoas buscam a própria morte? Porque ele pensa, se eu morrer, eu vou ter paz. Não, senhores. Há muitas pessoas que, se morrerem, estarão em um problema pior ainda. Então, a paz, primeiro, é você procurar se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Amém? O grande título da Bíblia deveria ser o Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo. A paz que Cristo quer nos dar é o conceito bíblico da justiça, da doutrina da justificação. Ele nos justificou. Temos paz com Deus através de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor te dê vitória a cada dia.